Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex. Beleza? Pessoal, nós estamos vendo aqui a palavrinha guerra. Esse é o vídeo parte 2, né? Conforme nós vimos no vídeo parte 1, guerra, né, era algo normal, né? No Oriente Médio era algo normal, e tem muitas outras informações interessantes no vídeo parte 1, que é importante você ver, né, ouvir, para você poder compreender. Nós vamos aqui já continuar a leitura em um outro ponto, né? Então trouxe umas informações interessantes com relação à guerra, com relação aos saques, com relação às estratégias. Tudo isso era algo que o pessoal fazia muito naquele período, né? Então vamos continuar aqui. Guerra, aqui no dicionário bíblico, parte 2, beleza? Vamos lá então. Em Israel, ao menos até a monarquia, a guerra era a guerra santa. As guerras de Israel eram as guerras do Criador, né, do Eterno. Êxodo capítulo 17, verso 16. Números capítulo 21, verso 14. E 1 Samuel capítulo 25, verso 28. A guerra de Israel contra Amaleque era a execução da ira do Eterno. 1 Samuel capítulo 28, verso 18. A expressão técnica para iniciar a guerra era santificada. A guerra e os guerreiros pondo em estado de santidade para uma atividade santa. Jeremias capítulo 6, verso 4. Miqueias capítulo 3, verso 5. Parece provável que esta consagração implicasse também a abstinência de atividade sexual. 1 Samuel capítulo 21, verso 6, 2 Samuel capítulo 11, verso 4. O Eterno estava presente no campo de batalha. Deuteronômio capítulo 23, verso 15. Mediante a presença simbólica da arca, né? Então a arca ali simbolizava a presença do Eterno. 1 Samuel capítulo 4, verso 7 e 2 Samuel capítulo 11, verso 11. Não parece que a arca fosse levada na guerra depois de Salomão. Um lema de Israel era que o Eterno é minha bandeira de guerra. Êxodo capítulo 17, verso 15. O Eterno é chamado guerreiro. Êxodo capítulo 15, verso 3. Salmo capítulo 24, verso 8. Combate por Israel. Êxodo 14, 14. Envia terror no meio dos inimigos. Êxodo capítulo 23, verso 24 em diante. Ou granizo. Josué capítulo 10, verso 10. A teofania é frequentemente ligada com a guerra. O Eterno entrega o inimigo nas mãos de Israel. Josué capítulo 2, verso 24. Juízes capítulo 3, verso 28. A vitória não se consegue nem pela força, nem pelo número, nem pelas armas de Israel, mas pela ajuda do próprio Eterno. Juízes capítulo 7, verso 2 em diante. 1 Samuel capítulo 14, verso 6. O Eterno que guia o exército de Israel. Deuteronômio capítulo 20, verso 4.
2 Samuel, capítulo 5, verso 24. É que dá a vitória. Êxodo, capítulo 15, verso 14 ao 16. Os inimigos de Israel são os inimigos do Eterno. Juízes, capítulo 5, verso 23 e 31. A guerra e a batalha eram precedidas pela consulta do Eterno e pelo sacrifício. 1 Samuel, capítulo 13, verso 9. 1 Samuel, capítulo 14, verso 19. O ideal sacerdotal de uma guerra santa emerge de um midrash de Números 31. O cumprimento de todos os rituais prescritos, anátema contra os prisioneiros e presa. A lei da guerra de Deuteronômio capítulo 20 e outra e anterior racionalização da guerra. É um esforço para torná-la mais humana, seja no que diz respeito aos combatentes, seja no que diz respeito ao tratamento dos prisioneiros. Porém, se conserva o ideal do anátema para os cananeus. A lei talvez reflita a transformação do caráter da guerra santa das confederações tribais para as guerras politicamente organizadas da monarquia. A transformação do conceito de guerra não era senão um efeito da mudança do Estado e da composição do exército. Agora o Estado era o rei. O exército era ainda fruto do recrutamento em Israel, porém seu núcleo central era um corpo de soldados profissionais que constituía a guarda pessoal do rei. A frequência da guerra encheu a Bíblia com metáforas tiradas da guerra, demasiado numerosas para poderem ser citadas aqui. Artigos relacionados a diversas armas e os argumentos a que se fazem referência nelas. Interessante, né? Com base em várias guerras, né? Tem várias metáforas, né, na Bíblia, nessas literaturas, principalmente na literatura hebraica, relacionada à guerra, né? Eu acredito, né, assim, terminamos o vídeo parte 2, que essa questão de estar atribuindo o eterno, né, com relação a muitas guerras, isso aí surgiu mais da tradição, né, porque era algo normal, mas pelo fato do povo de fato realmente tiver um compromisso com o eterno, né, com o Altíssimo, de fato isso aí contribuía para que eles viessem ganhar, né, ter êxito, ter sucesso em algumas guerras, né. Teve outras guerras que eles não tiveram sucesso, né, perderam. E aí são atribuído isso a algumas coisas que eles estavam fazendo errado. Um exemplo, a questão lá de Acã, né, ter escondido alguns mantimentos lá de ouro. E isso aí fez com que o povo de Israel perdesse algumas guerras, né? Perdeu uma guerra, e teve outras guerras também que o povo perdeu, né? Então ele era relacionado muito à obediência, né? Então se eles andassem conforme a vontade do Eterno, provavelmente eles tinham êxitos naquilo que eles faziam, em plantações, em tudo, né? Então isso
é algo interessante, né? Então, assim, se você agrada o Eterno, provavelmente você vai ter êxito em algumas coisas, né? Ele pode, com certeza, Ele que dá vida, Ele que dá saúde, Ele pode nos, não sei se a palavra correta é essa, nos abençoar, né? Nos dando saúde, não deixando que você fique doente, não deixando que aconteça algo de ruim com você. Então eu vejo como uma proteção. Então, se você buscar hoje, eu vou levar nos dias de hoje, se você buscar fazer aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Você vai receber uma proteção, né? E aí você vai conseguir vencer, né, as guerras da vida, né? Alguns obstáculos que Ele vai trazer a proteção, entendeu? Então, fazendo uma conjectura, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, se você andar de acordo com a vontade do Eterno, fazendo aquilo que Jesus ensinou, ele ensinou aquilo que ele falou que veio do Pai. Tudo que ele ensinava vinha do Pai. Então, se tu está fazendo aquilo que Jesus ensinou, tu está fazendo a vontade do Eterno. Beleza? Então, fica aí mais um vídeo. Até o próximo. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.